Então, gente, boa noite novamente. Nossa última aula. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 5 minutos, mas enquanto isso, eu gostaria de mostrar para vocês alguns conteúdos que nós não teremos tempo. Eu sempre consigo falar isso em sala de aula, mas em função de tudo que aconteceu durante esse semestre, a gente não finalizou, mas não faz parte da ementa, era sempre um conteúdo extra que eu trabalhava em sala de aula. Eu gostaria de passar rapidamente para vocês e vou mandar pelo e-mail também, postar no Classroom, para que vocês possam ter acesso. Um material aí, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, nesse slide aqui, eu coloco para vocês todo o conteúdo que a gente chegou a debater lá sobre a questão do princípio da responsabilização, lá ainda no momento presencial, quando eu falava da responsabilização civil, penal e administrativa. Então, aqui é só uma sistematização, mas que vocês trabalham com a Lei 9.605 de 98, lá em direito penal. É só para lembrar, sobretudo, que a responsabilidade civil, que está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9.000, na Lei 69, na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, já estou até cansado, já estou esquecendo até o nome das leis, ela vai falar sobre a responsabilidade civil objetiva que independe de culpa. Aqui na Lei 9.605 de 98, ela vai falar da responsabilidade subjetiva, na medida da culpabilidade. Então, a gente sistematizou aí para vocês olharem, com cuidado, das penas. Direito Penal 4, se não me falha a memória, vocês veem um pouco dos crimes especiais aí, a Lei de Crimes Ambientais está aí. Eu vou mandar esse material para vocês, para que vocês possam ter acesso. 6938 de 81, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. É a outra lei que eu vou mandar para vocês, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Chegamos a falar também em sala de aula, 9433 de 97, é só uma sistematizada também. Falamos também lá na parte dos princípios, princípio do poluidor pagador e do usuário pagador. A gente trabalhou com o artigo 1º, 12 e 20 da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, é só uma sistematizada também. Quando a gente falou bastante sobre a água, nesse curso. Então, é só uma sistematizada do material que a gente falou em sala de aula, um slide que eu não falei propriamente dita num período online, E um outro material que eu vou mandar para o e-mail também de vocês, no Classroom, hoje também, é outro conteúdo que não faz parte da ementa, mas que eu acho que é importante vocês terem acesso a esse debate, que é a Política Nacional de Biodiversidade, aquele debate correlato que a gente falou do Código Florestal, que o Brasil tem uma biodiversidade muito grande e que é importante a gente ter essa dimensão da riqueza que nós temos aqui no Brasil. Então, são 3 conteúdos que eu vou mandar por e-mail, postar no Classroom, e assim que vocês tiverem tempo, tranquilidade, eu espero que vocês possam estudar sobre ela. Gente, hoje nossa última aula, eu já gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês durante todo esse semestre, um momento presencial e um momento online, e um ano difícil, um ano tanto do ponto de vista objetivo como do ponto de vista subjetivo, com muitos percalços. Nossa geração, na primeira vez nós estamos enfrentando uma pandemia, continuamos nesse processo pandêmico da Covid-19, então foi um ano realmente de muitos aprendizados, de uma complexidade incrível, e que nos coloca aí lições importantes, tanto do ponto de vista da procura interna, do autoconhecimento, da autocrítica,
como também de um processo civilizatório, né, da perspectiva de você compreender que todo momento de crise, né, seja crise política, econômica, sanitária, ambiental, ela faz com que a gente procure reconhecer, sobretudo nessa disciplina de direito ambiental e ecologia, desde o momento inicial, foi justamente tentar evidenciar a importância de você estabelecer um novo modelo de sociedade. Um novo modelo de sociedade, inclusive, que possa nos apresentar uma nova perspectiva de sociabilidade, de ética ambiental, com os animais humanos e com os animais não humanos. Então, todo esse momento de crise, todo esse momento de distanciamento social, de isolamento social, de momentos de medo, de angústia, ele faz justamente nos reconhecer a importância de toda a trajetória nossa enquanto ser humano, enquanto ser vivo, mas também de reconhecer a importância da trajetória que a gente leva consigo todas as histórias. Eu me lembro, já passei para vocês aí várias vezes essa música de Novos Baianos, que ele vai mostrar, né, lá, Mistério do Planeta, de como a gente esse resultado dos encontros, né? E nessa aula de hoje, para finalizar, nada mais oportuno de trazer uma pessoa que foi fruto desses encontros da academia, que é João Pedro Marcelino, que a gente tem uma história aí de longa data. Como eu falei nos comentários, ele foi meu bolsista de iniciação científica, foi meu monitor de direito ambiental, fazemos parte até hoje do mesmo projeto, somos integrantes do NAJA, do Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa. Hoje ele está fazendo a pós-graduação aqui na UESB, eu sou orientador dele, e a gente tem essa relação extremamente fraterna, solidária, e de admiração e de respeito na perspectiva de justamente trabalhar um novo projeto de sociedade. Então, eu sempre chamo ele para falar aqui para os meus alunos de direito ambiental, justamente por reconhecer nele. Hoje ele é advogado, militante, e presidente da Comissão Jovem. Eu até estava brincando com ele, que ele nem mais jovem da Comissão Jovem da OAB aqui de Vitória da Conquista. E eu sempre tenho para mim é muito gratificante, é um prazer enorme sempre ouvir meus ex-alunos colaborando com, daqui a pouco, vocês também nesse papel. Então, hoje a aula será de ação civil pública e ação popular com o João Pedro Marcelino. Eu vou ficar aqui como um mero espectador, babando aqui a partir desse acúmulo teórico, intelectual e prático dele, que ele conseguiu galgar tanto na academia como agora no momento de prática da OAB. Então, Marcelino, a turma é toda sua. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado pelos elogios. Pessoal, boa noite. Como o Cláudio já me apresentou, meu nome é João Pedro Marcelino. Eu sou egresso da UESB, né? Retornei agora na pós-graduação e fui monitor do professor Cláudio nas disciplinas de Direito Ambiental. Também fui bolsista de iniciação científica, né? Sempre trabalhando essa temática. E aí, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre ação popular e ação civil pública, que são instrumentos processuais de proteção ambiental. E aí a gente vai começar discutindo um pouquinho sobre o artigo 225 da Constituição, depois a gente trata sobre a ação popular, a gente vai destrinchar bastante ela, depois a gente destrincha a ação civil pública, por último a gente vê um pouquinho da efetividade de cada uma das duas, e no final a gente vai ter uma atividade relacionada a esse conteúdo, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo, né? Estamos sim. Ah, pronto, que é igual, essas reuniões é meio mesa branca, né? A gente fica assim, tem alguém aí? Como é que tá? Mas certo. Vamos começar então com o artigo 225 da Constituição. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente fazer a leitura do artigo. Deixa eu só colocar aqui. Prontinho. Aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, viu, gente? Porque
essa mudança, né, mexendo no computador. Então vamos lá, o artigo 225. Vocês já devem conhecer de cor o artigo 225, né, depois de passar todo esse semestre estudando com o professor Cláudio Direito Ambiental e a importância desse artigo, né, na mudança de paradigma do direito ambiental brasileiro. Mas vamos fazer aqui a leitura dele mais uma vez. O artigo 225, ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ele conceitua esse meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Até aí tudo bem. Só que em seguida ele impõe ao poder público, mas ele também impõe a quem? A coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então veja só, o artigo 225 da Constituição, ele vem trazer essa defesa, essa obrigatoriedade, essa imposição de defender o meio ambiente, também a coletividade, né? Mas como a gente é capaz de proteger o meio ambiente? Seria somente com as ações individuais, nas ações preventivas? Não. A Constituição, a lei, ela também nos dá instrumentos jurídicos de proteção à questão ambiental. E hoje a gente vai tratar dos dois principais instrumentos processuais, que são a ação popular e a ação civil pública. São dois instrumentos jurídicos que estão à disposição da população para essa tutela do meio ambiente. A gente vai começar falando um pouquinho da ação popular. E antes da gente começar a tratar da ação popular, é preciso que vocês entendam que a ação popular ela tem duas características principais. A primeira, ela é um remédio constitucional. Alguém se lembra o que é um remédio constitucional? Ana Carolina, que destravou o microfone. Você Não me lembra o que é um lembro, remédio não. constitucional? Não? Igor de Almeida Ferreira, sabe o que é um remédio constitucional? Igor tá por aí? Eu acho que, Joab falando, acho que é exemplo do mandato de segurança, habeas corpus, são assim, dispositivos para se garantir, né, a tutela de direitos numa situação emergencial. Mas, a grosso modo, acho que... Igor, quer complementar? Que ligou aí o microfone? Não, na verdade, eu ia falar mais ou menos o que Joab orientou. Isso, Na verdade, então... são meios, né, que a Constituição estabelece para dar primazia aos bens jurídicos. Então, o meio ambiente, ele é um deles, né? É fundamental. Que fala da sadia qualidade de vida. Então, Sim. eu entendo que os remédios constitucionais são até também da ideia pós-positivista, né, da Constituição de tentar trazer mecanismo para que a Constituição seja efetiva. Eu vejo por esse lado. Sim, tá correto, correto. Mais alguém quer complementar? Então tá certo. Eu vou trazer essa definição que Joab colocou e que Igor colocou, ela está corretíssima. A gente só precisa acrescentar algumas coisas. Os remédios constitucionais, eles são instrumentos legais, né, instrumentos processuais, que estão à disposição dos cidadãos, né? Estão à disposição das pessoas, de forma geral, na verdade. E eles vêm justamente para dar essa efetividade que o Igor falou aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, qual é a definição de um remédio constitucional? Luiz Roberto Barroso, ele fala que os remédios constitucionais são garantias instrumentais destinadas à proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, eles vêm defender direitos que estão lá previstos na Constituição, como a educação, como saúde, como a liberdade, né, e a privacidade, a honra. Então, ele traz esses instrumentos jurídicos para essa defesa, justamente o que ele colocou, essa efetividade. Eles servem como instrumento que estão à disposição das pessoas para reclamarem em juízo uma proteção a seus direitos, motivo pelo qual também são chamadas de ações constitucionais. Então, os remédios constitucionais, eles são essas ações que estão à disposição da população para proteger direitos fundamentais que elas têm e que estão previstos na Constituição. Vamos aos exemplos. A gente tem como remédios constitucionais o habeas data, o habeas corpus, o mandado de segurança, e a gente também tem a ação popular como remédio constitucional. O habeas data, vamos começar por ele, só para uma breve explanação, ele vem proteger a intimidade da pessoa. Então, quando ele serve para acessar dados da pessoa,
a dados íntimos dela que estão sendo negados o acesso ou retificar esses dados pessoais dela. O habeas corpus, ele é um remédio constitucional destinado à proteção da liberdade da pessoa. Então, ele vem para proteger essa liberdade da pessoa. Ele é normalmente utilizado, né, em prisões ilegais, ou então a pessoas que estão em tratamento de drogas. É muito comum essa internação compulsória, né, no nosso país. Então, para coibir essa prática ilegal, maneja-se o habeas corpus. A gente também tem um mandado de segurança, que ele é o remédio constitucional mais genérico, né? Então, quando não se prevê, não está no habeas corpus, não está no habeas data, não está na ação popular, um mandado de segurança serve, que é o caso de educação, ele serve para saúde, para concurso público, para uma série de coisas. E a ação popular também é um remédio constitucional. A ação popular, ela é um remédio constitucional voltada à tutela de interesses coletivos e difusos. Então, se a gente pegar aqui o artigo 73 da Constituição, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. 73 não, perdão. 37, deixa eu pegar aqui. Tá compartilhando a tela? Não, né? Deixa eu agora foi. Então, se a gente pegar aqui o artigo da Constituição sobre a ação popular, a gente vai ver aqui, ó, que ela fala o seguinte. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, aqui, ó, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade de Estado, de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Então, veja só, todos esses bens jurídicos que a ação popular visa tutelar, eles são interesses ou coletivos ou difusos. Vejam só, na verdade todos eles são difusos, não são sequer coletivos, como o patrimônio público, a entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. E aí a gente já precisa trazer essa conceituação de direito difuso, caso vocês não se recordem. O direito difuso é aquele direito que pertence a uma coletividade indeterminada de pessoas. Então, a gente não consegue individualizar cada sujeito de direito desse bem jurídico. Então, vejam só, a moralidade administrativa. A quem pertence a moralidade administrativa? A quem pertence o direito ao meio ambiente? Ele pertence a uma coletividade indeterminada. E a ação popular, ela vem para fazer essa defesa desse bem jurídico difuso, justamente desse ponto de vista. Então, vejam só, dentro desses bens jurídicos que o artigo 5º da Constituição coloca para a ação popular, a gente tem o meio ambiente, que é a matéria que atualmente nos interessa, né? Então, a ação popular, ela também visa anular ato lesivo ao meio ambiente, certo? Então, uma coisa interessante dentro dessa questão da ação popular, vocês vão ver que ela cai na OAB, gente. Ação popular, esse assunto aqui despenca na OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, são assuntos importantíssimos. Então, veja só, a finalidade da ação popular, então, é a defesa do meio ambiente. Só que aí a gente precisa ter em mente quem é o sujeito que pode manejar essa ação. Quem é a parte capaz, né, a parte legítima para ajuizar a ação popular, né, esse remédio constitucional. Já que, por exemplo, o habeas corpus a gente sabe que ele é universal. Então, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, seja em seu próprio favor ou de um terceiro, né, sequer precisa ser advogado. A ação popular, ela vai depender de advogado, é uma ação que precisa de advogado. Mas quem é a parte legítima? O próprio artigo, ele nos dá essa resposta. Vamos ver aqui novamente o que o artigo fala, quem é a parte... O artigo da Constituição, ele fala quem é essa parte legítima. No começo, ele já fala aqui, ó, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Então, a Constituição Federal traz como parte legítima para ajuizar essa ação popular qualquer cidadão. E aí eu pergunto, o que é cidadão? O que é cidadão? Alguém pode responder para mim? A gente fala tanto de cidadão, cidadania, né? Mas a gente não reflete.
Quem pode falar? Ou eu vou ter que chamar alguém de livre pressão, né? Então, Thalita, fala pra gente o que você entende por cidadão, por cidadania. Thalita Lemos, tá por aí? Assim. O cidadão é o ser que está inserido na sociedade e a cidadania é que ele pratica para que o bem comum ele continue sendo assim para todos, entendeu? Entendi. É o que ele faz para que todos consigam viver bem em sociedade, em comunhão. Entendi. Alguém quer complementar o que a Thalita colocou? Seria justamente o cidadão aquele que usufrui, né, de direitos civis, políticos. Também a gente pode falar dessa abordagem. Certo. Alguém mais quer complementar? Alisson, de Lauro, tá por aí? Então, vejam só. Pessoal, de certa forma, esse conceito que Thalita trouxe, que Ana complementou, ele não está incorreto. Mas a gente precisa entender tecnicamente qual seria esse conceito mais correto de cidadão e esse conceito mais correto de cidadania. Primeira coisa, cidadão é aquela pessoa que goza dos direitos políticos, né? É a pessoa que está em gozo dos direitos políticos. E a cidadania é essa possibilidade, essa faculdade, né, em alguns casos até a obrigatoriedade de participar da vida pública, né, da vida comum, das decisões que guiam as decisões administrativas do nosso país. Então, vejam só, primeira coisa, a gente precisa distinguir cidadania de nacionalidade. Todo brasileiro é cidadão? O que Laiana acha? Laiana acha que todo brasileiro é cidadão? Laiana tá por aí? Joab, o que você acha? Você acha que todo brasileiro é cidadão? Dentro desse conceito que você trouxe, né? Uhum. Nem todos, porque existem brasileiros, aqueles que adquiriram a cidadania, que ele não está assim, em pleno gozo, né, dos seus direitos, ele não participa tipo assim, da construção da vida pública. Então, desde esse princípio, nem todos estão. Certo, certo. Jorge Walter está por aí? Jorge? O que você acha? Jorge. Rebeca? O que Rebeca acha? Rebeca Melo? Tá por aí? O pessoal tá em silêncio. Quero crer que estejam tímidos. Então, vejam só. Pessoal, nem todo brasileiro é cidadão. Porque o brasileiro, ele parte de um conceito de nacionalidade, né? E o cidadão, ele é um conceito de cidadania. A nacionalidade, ela vai estar disposta lá nos artigos 12 e 13 da Constituição. Ela vai tratar sobre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, né? No nosso país são brasileiros natos que nascem aqui, também são brasileiros natos aqueles que nascem no exterior, filhos de pais brasileiros, né? Ou aqueles que, nascidos no exterior, filho de um dos pais brasileiros, tinha feito o registro no consulado. Então, ele vem trazer o que são os brasileiros. Então, brasileiro é esse vínculo que um sujeito tem com o Estado. É o vínculo que ele vai ter com o Estado. Já a cidadania, ela está relacionada ao exercício dos direitos políticos. E quem é que exercita os direitos políticos no nosso país? Vamos dar uma olhadinha no artigo 14, que a gente vai entender melhor, então, quem são essas pessoas capazes de entrar com ação popular, já que ela é restrita aos cidadãos. Vou compartilhar aqui novamente para vocês. Artigo 14. Vejam só. Aqui no artigo 14, a gente tem que a soberania popular será exercida por meio do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos nos termos da Constituição. E ele fala aqui que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, eles são obrigatórios, o alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, a partir dos 18 anos, né, é necessário que cada brasileiro se aliste, né, que faça o alistamento eleitoral. Isso torna ele cidadão. A gente tem algumas exceções aqui de brasileiros que faculta-se a eles esse alistamento eleitoral, que é o caso dos analfabetos, os maiores de 70 anos
e as pessoas entre 16 e 18 anos. Além disso, a gente também tem alguns brasileiros que não podem se alistar eleitoral por conta de condições transitórias, como é o caso dos conscritos. Conscritos, para quem não sabe, são aquelas pessoas que prestam serviço militar obrigatório, né? Eles não podem fazer esse alistamento eleitoral, ou seja, eles não podem tirar o título de eleitor durante esse momento que eles estão conscritos. Os estrangeiros também não podem fazer alistamento eleitoral. Então, vejam só, nem todo brasileiro, então, é cidadão, porque os menores de 16 anos, eles não são considerados cidadãos dentro desse termo técnico, porque eles não podem fazer esse alistamento eleitoral. Os analfabetos e maiores de 70 anos, ou aqueles entre 16 e 18 que não fizeram alistamento eleitoral, também não são. Então, essas pessoas, elas não podem manejar a ação popular, porque elas não são cidadãos, né? Tanto que se você... no ajuizamento da ação popular, é necessário que você anexe o título de eleitor do autor da ação, para comprovar justamente essa condição de cidadão dessa pessoa. Então, em síntese, a parte legítima para propor uma ação popular é o cidadão. Então, cidadão é aquela pessoa que tem o alistamento eleitoral, que está em gozo dos seus direitos políticos, certo? Então, se a gente tem o polo ativo da ação, e a gente sabe que essa pessoa pode entrar para anular um ato lesivo, mas ela pode anular um ato lesivo ao meio ambiente de quem? Quem é o sujeito, quem pode ser o sujeito passivo da ação popular? Vamos ver aqui que essa resposta a gente já vai encontrar na Lei 4717 de 1965, né, que é a lei da ação popular. E vejam só que essa Lei 417 de 1965, ela é anterior à Constituição. Então, ela foi recepcionada pela Constituição. Então, já existia a Lei de Ação Popular e a Constituição veio tratar sobre ela e recepcionou em sua integralidade essa lei. Vamos ver o que a lei diz sobre quem seriam esses sujeitos passivos, ou seja, quem seriam esses réus, né, da ação civil, da ação popular, perdão. Deixa eu pegar aqui a Lei 4717... Artigo 6º. Aqui, a ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1. A gente vai ver elas, a gente vai voltar no artigo 1 para ver. Contra autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que omissas tiverem dado a oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, ela coloca um rol bem grande, né? Então, são autoridades, funcionários, administradores, e também as pessoas que tiverem sido beneficiadas pelo ato lesivo. E aqui, as autoridades públicas ou privadas do artigo 1, que a gente vai ver aqui em cima, são aqui, ó, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, que são órgãos da administração direta, entidades autárquicas, como é o caso, a Universidade, a UESB é uma entidade autárquica, a UFBA é uma entidade autárquica, né, o IBAMA, a Sociedade de Economia Mista, a gente pode dar como exemplo aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, as sociedades mútuas de seguro, que a União represente, as empresas públicas, a gente pode colocar aqui a Petrobras, por exemplo, a gente pode colocar como empresa pública também a Caixa Econômica, de serviços sociais autônomos, instituições e fundações para criação ou custeio, que sejam criadas, né, ou que tenham um custeio público, enfim, e empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Então, é uma gama bem ampla de sujeitos passivos que podem fazer parte como réus dessa ação popular. Então, vamos imaginar que a Petrobras, ela deseja, por exemplo, extrair petróleo em determinada área de proteção ambiental permanente, um cidadão que se sinta que o seu direito foi violado com aquilo, ele pode procurar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública para ajuizar essa ação popular contra a Petrobras. Ela é sujeito passivo legítimo e ele também é um autor legítimo para propor essa ação, certo? E por último, a gente ainda tem alguns tópicos, e agora a gente vai ver a finalidade dessa ação, né? A finalidade da ação popular é justamente anular o ato lesivo, né? Se a gente pegar lá o artigo
o artigo, retornar no artigo 5º da Constituição, a gente vai ver que justamente ele já trata aqui no caput do artigo, a gente já vê aqui. Deixa eu só. Vamos ver aqui mais. Aqui, ó, ele já coloca que qualquer cidadão é parte legítima para a população popular que vise anular o ato lesivo. Aí aqui, ao patrimônio público, tal, e ao meio ambiente, certo? Então, a finalidade da ação popular é anular esse ato lesivo, certo? Então, vamos imaginar uma licitação para a construção de uma barragem que possa prejudicar o curso do rio, certo? Que possa causar problemas àquele ecossistema. Então, uma ação popular seria esse remédio constitucional, essa ação capaz de anular esse ato lesivo, certo? No entanto, se a gente pegar também aqui a Lei 4717, o que ela vai dizer para a gente no artigo 11? Que além da anulação desse ato, também é possível condenar ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pelas suas práticas e os beneficiários dele. Então, a ação popular, ela pode, além de anular esse ato, ela também pode condenar ao pagamento de perdas e danos. Então, vamos imaginar, por exemplo, que desse ato que foi praticado, né, resulte já num dano ao ecossistema, né? Esse dano, ele deverá ser indenizado tanto pelos sujeitos que praticaram esse ato, quanto aqueles que foram beneficiários dele. Vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceu com o Rio Subaé em Feira de Santana, em que se permitiu a exploração, se eu não me engano, de chumbo. Caetano Veloso tem até uma música, depois vocês procurem, chama Purificar o Subaé, que foi essa exploração, foi autorizada pela prefeitura do município, e aí a gente também tem, de outro lado, um beneficiário que foi a empresa. Então, a gente pode ajuizar a ação popular requerendo a anulação desse ato e também requerendo que tanto a autoridade quanto a empresa, elas ressarçam os danos causados. E aqui vale a pena a gente pontuar um pouquinho sobre os tipos de dano, né? Vocês estão agora no quarto semestre, não é isso? Acho que é quarto semestre ali também e tal. E a responsabilidade civil vocês vão ver no último semestre da graduação. Então, eu vou dar uma rápida pincelada sobre os principais tipos de dano e os tipos de responsabilidade que são importantes para compreender a ação popular. Vocês já devem conhecer os dois principais tipos de dano, né, que a gente entra na justiça processando. Deixa eu ver alguém aqui para me responder, para dizer para mim quais os danos que conhecem. Laiana, tá por aí? Laiana? Laiana não. Deixa eu ver. Vitor Hugo, tá por aí? Vitor? Laiana disse que tinha ido buscar água e voltou. Deixa eu ver mais quem. Igor de Almeida. Igor tá por aí? Eu vou ficar perguntando vocês. Igor, fala para mim quais os principais danos que você conhece quando uma pessoa entra com processo, quais os danos que ela pode pedir ressarcimento, que você se lembra? Rapaz, vai depender da matéria. Sim. Me fale os que você conhece. Imagine, pense num caso e me fale. Seria Moraes? Moraes seria um? Danos morais é um, e o outro? São os danos morais, patrimoniais, né? Patrimoniais. Você conhece mais algum, Igor? Deixa eu ver aqui. Dano sobre os lucros cessantes poderia ser também Sim, uma espécie de dano material também, correto. E aí, vocês não têm a obrigação nenhuma de saber disso, viu, gente? Porque vocês só vão ver lá mais pra frente. Então é isso, Igor. A gente tem os dois mais conhecidos, que são os danos materiais, que você pontuou, e os danos morais, que Joab pontuou ali. Os danos... Agora também tem os danos ambientais, né? Claro. E a gente vai ver... Pode falar, Igor. Não, que eu deixei de falar, mas acredito que tem os danos ambientais. Isso. Eu vou falar um pouquinho sobre eles também. Então, veja só. A gente tem os danos materiais, que eles são bastante conhecidos, e esse dano material ele acaba se dividindo em dois, que é os danos materiais emergentes, que são aqueles que as pessoas já perderam, né, no curso do processo. Então, vamos imaginar que num caso de uma ação ilegal no rio e tenha causado prejuízos à morte dos peixes, né?
no rio, ou vamos imaginar também numa região de orla, que tenha causado a morte de peixes, né? Isso por si só já vai gerar um dano à população de pescadores, né? E também a gente tem, dentro do dano material, os lucros cessantes, que são aquelas vantagens que as pessoas deixam de ganhar durante o tempo. É uma espécie também de dano material, que elas vão deixar de ganhar nos próximos meses ou nos próximos anos, né? A gente também tem o dano moral. O dano moral que Joab colocou, ele pode ser individual, que é aquele dano que pertence somente ao indivíduo, e a gente também tem um dano moral coletivo, que ele pertence a um grupo de pessoas, né? Vamos imaginar o caso de Brumadinho, por exemplo. Existem ali diversos danos morais àquelas pessoas, né, que perderam as suas residências. Imagine, o nosso lar é o local onde a gente guarda memórias, onde a gente se sente à vontade no mundo, onde a gente tem a maior privacidade, né? Inclusive a Constituição protege de maneira específica o lar, né, a residência da pessoa, justamente para proteger essa intimidade, proteger essa privacidade, né? E de repente elas perderam aquele lar, elas perderam entes queridos. Então você tem ali também um dano moral coletivo causado àquelas pessoas. Então, esse dano moral ele pode ser individual de cada um e também pode ser coletivo. Além desses, a doutrina já vem pontuando também uma terceira espécie de dano, que é o dano social. Esse dano social, ele envolve já os direitos difusos, que são aqueles direitos que a gente falou, que pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado, se eu não me engano, é da 4ª Jornada de Direito Civil, deixa eu ver aqui, da 5ª Jornada de Direito Civil. Vou compartilhar aqui com vocês. O que esse enunciado fala? Aqui, ó, é o enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, o número 456. A expressão dano, no artigo 944, abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas, como é o caso da ação popular. Então, veja que a doutrina também já vem reconhecendo, né, nesse enunciado 456, a existência dos danos sociais. E aqui eu trago uma matéria interessante para vocês que aconteceu na nossa região. Em Bom Jesus da Serra, eu não sei se vocês sabem, mas lá em Bom Jesus da Serra houve a exploração de amianto pela empresa Eternit. Hoje a exploração de amianto ela é proibida no Brasil, né? Em virtude dos riscos ambientais e os riscos também causados ao ser humano, né? Como o caso gerando a asbestose, né? Que é aquele enrijecimento do pulmão, né? Prejudicando justamente a respiração das pessoas. E aqui em Vitória da Conquista, e aqui na nossa região, né, de Vitória da Conquista, em Bom Jesus da Serra, a mineradora foi condenada a pagar 500 milhões por expor os trabalhadores ao amianto. Esse dano, ele é considerado um dano social, né? Ele foi tratado pelo juiz, inclusive, me parece que ele agora é professor da UESB também, o Dr. João Batista, como um dano social causado àquela empresa. Eu vou ler aqui rapidamente, né? Que a fábrica de coberturas Eternit e a Sama Minerações foram condenadas pela Justiça Federal da Bahia a pagar 500 milhões por danos morais coletivos, né? Por expor trabalhadores ao minério de amianto entre os anos de 1940 a 1967. Além disso, né, foi condenada a pagar 150 mil de indenização a 11 trabalhadores que adoeceram com causa comprovada da exposição da fibra ou a poeira de amianto. Aí, aqui a decisão do juiz federal João Batista de Castro Júnior, da primeira vara federal, foi dada na sexta-feira, em 18 de, deixa eu ver aqui a data da matéria, 18 de agosto de 2017. Então, vejam só, a doutrina, ela já vinha reconhecendo, e hoje a gente já tem jurisprudência nesse sentido, de reconhecer esse dano social, ou dano moral coletivo, né, a esse grupo de pessoas. Né? Então, são danos causados ao meio ambiente, a uma coletividade indeterminada, ou até mesmo a uma coletividade determinada, certo? Então, esses são os principais tipos de danos que a gente vai enfrentar na ação popular, que a gente pode requerer: o dano material, o dano moral coletivo, o dano social, né, causado ao meio ambiente. Todos eles podem ser requeridos na ação popular, além da anulação daquele ato em si. Além disso, é preciso a gente também ter em mente outra questão. O professor Cláudio deve ter tratado com vocês sobre a responsabilidade civil por danos ambientais.
A responsabilidade civil por danos ambientais, ela é diferenciada das outras responsabilidades civis. Alguém sabe me dizer quais são os principais tipos de responsabilidade? Vou dar uma dica. A gente tem a responsabilidade objetiva e a subjetiva. Quem lembra qual é a responsabilidade objetiva? Jorge Walter está por aí? Não. Heloísa pode dizer o que é a responsabilidade objetiva? Olha que eu vou anotar esses nomes, viu? Jefferson tá por aí. Jefferson Pereira. Então vou apelar para quem eu sei que vai responder. Ana Carolina tá por aí? Ana? Pronto. Tô sim. Ana, fala pra mim. Eu não tô me lembrando exatamente, mas eu lembro um pouco da questão do nexo de causalidade que tem que ter, né, entre o dano e o resultado lesivo, o risco para a saúde, o meio ambiente. Eu só não me lembro exatamente os tópicos, sabe, certinho, como você perguntou. Certo. Então, veja só, Ana, você traz alguns elementos aí da responsabilidade civil, tá correto? A gente tem a conduta, né, que é essa atividade praticada por uma pessoa, né, que vai causar alguma mudança no mundo social, no mundo externo. A gente tem a conduta, a gente tem um resultado, e entre a conduta e o resultado, a gente tem um nexo causal entre eles, certo? Aí, a responsabilidade objetiva, ela vai se diferenciar da subjetiva, por quê? Na responsabilidade objetiva, vamos começar pela subjetiva, é melhor entender, a conduta desse agente, ela precisa ter um dolo ou uma culpa. O dolo, como vocês devem lembrar lá do direito penal, a gente estuda isso muito em direito penal, né? É aquela vontade de atuar daquela maneira, né? Então, é aquela ação dolosa. Ou então a culpa, que ela pode ser expressada por meio da negligência, da imprudência ou da imperícia. Então, a responsabilidade subjetiva ela tem que ter dolo ou culpa. E a culpa ela pode ser manifestada pela imprudência, que seria se expor a um risco desnecessário, a negligência, que é deixar de tomar cuidados para prevenir aquele resultado, ou a imperícia, que é a falta de capacidade técnica para exercer aquilo. Então, vejam só, a responsabilidade subjetiva é guiada por pela culpa, né? Se você pegar a responsabilidade objetiva, ela não exige a comprovação da culpa. Então, basta ter uma conduta e basta ter um resultado e um nexo entre a conduta e um resultado. Essa conduta gerou esse resultado. Verificado isso, a gente tem aí uma responsabilidade objetiva. Mas, no meio ambiente, a gente ainda tem uma teoria mais gravosa ainda, certo? Que é a teoria do risco integral. O que significa isso? No meio ambiente, a gente tem a responsabilidade objetiva consagrada, né? Então, a responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente, a responsabilidade objetiva, ela já é consagrada pela lei de crimes ambientais. No entanto, alguns doutrinadores já trazem para a gente a teoria do risco integral. O que significa isso? A gente falou de 3 elementos da responsabilidade: conduta, né, resultado e nexo de causalidade. Esse nexo de causalidade, a gente admite algumas excludentes, né, do nexo, que vão ser força maior, caso fortuito, ou culpa exclusiva da vítima. Na responsabilidade ambiental, não existe excludente. O STJ, na verdade, já vem entendendo, o STF já entendeu também, que não existe essas excludentes do nexo de causalidade. Ou seja, embora seja culpa exclusiva da vítima, ou tenha ocasionado por conta de um caso fortuito ou de uma força maior, esses elementos não são capazes de descaracterizar a responsabilidade civil de quem causou o dano. Então, na responsabilidade civil ambiental, a responsabilidade é objetiva, guiada pela teoria do risco integral, que é essa teoria que não admite essas excludentes do nexo de causalidade. E aqui eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Quando foi que foi aplicada pela primeira vez essa teoria do risco integral aqui no país? Eu não sei se vocês se lembram de um caso que aconteceu em Goiânia, do Césio. Alguém já ouviu falar desse caso do Césio, que aconteceu em Goiânia? Alguém ligou o áudio? Não, só falando. Eu já ouvi falar, já. Já ouviu Eu vi um falar? documentário esses dias sobre. Sobre o Césio 137?
Ah, legal. O Césio 137 passou até no. Na época, eu era pequeno quando passou no Linha Direta. Eu não sou muito velho, não, viu, gente? Eu era pequeno quando passou no Linha Direta, porque já tem bastante tempo o caso do Césio 137. Eu vou contar para vocês como é que foi, vocês vão ficar. Eu, na época, fiquei bastante impressionado com isso. Aconteceu o seguinte: um senhor ele estava fazendo algumas reformas numa região, e aí havia uma clínica abandonada. Não, perdão, não foi isso que aconteceu, não. Um grupo de rapazes parece que estava brincando numa região, né, entrando em alguns lugares, e havia uma clínica de oncologia desativada. E essa clínica de oncologia desativada deixou alguns materiais e equipamentos lá na região. E como vocês sabem, esses tratamentos médicos oncológicos, né, muitos envolvem a questão radioativa. E eles deixaram equipamentos e insumos lá. Nisso que esses garotos entraram até lá, eles encontraram uma substância brilhosa, que é o césio-137, é um material altamente radioativo. Né? E aí, como ele brilha muito no escuro, ele tem essa característica de brilhar no escuro, eles acharam muito interessante aquilo, e falou assim, vamos pegar um pouquinho. E pegaram esse césio, e colocou na mão, colocou no bolso, colocou numa sacola, e levaram para casa. E nisso, um senhor encontrou com eles na rua, viu aquilo também, pegou um pouco, e foi levando para mostrar para a família, mostrava para os vizinhos, e todo mundo colocava na mão, o pessoal passava no rosto, e decorava a casa. E nisso, a radioatividade foi se espalhando pelo município todinho. Então, o que aconteceu? Acabou tendo que isolar todas aquelas pessoas lá. Diversas pessoas morreram. Deixa eu ver se eu acho alguma matéria aqui que fala da quantidade de mortos no CES 137. Deixa eu ver se tem aqui, tal. Já tem 30 anos aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente ver juntos um pouquinho sobre ele, né? Que é um caso interessante e que traz um conteúdo interessante aqui para a gente. Aqui, ó, após 30 anos do acidente do Césio 137, várias pessoas afetadas, direto ou indiretamente, apresentam problemas de saúde. Porque, como vocês sabem, a questão radioativa, ela acaba se permanecendo por muito tempo, né, entre as pessoas. 2 catadores de materiais reciclados encontraram um aparelho num prédio abandonado que havia sido de uma clínica de radiologia. Então, eles acharam esse pó azul brilhante e acabaram sendo expostos. Entre as vítimas do acidente que sobreviveram, está a pensionista, tal. Deixa eu ver se fala aqui da quantidade de mortos. Eu me lembro que foi bastante expressiva o número de pessoas mortas. Não, acho que ele não vai falar. Atendimento, assistência. Aqui, ó, lá tem um núcleo, né, um centro de assistência que atende 1.143 pacientes dos 3 grupos radioacidentados, né, que oferece esse atendimento. Então, imagine, né, 30 anos depois, a gente tem pessoas que ainda sofrem esses efeitos da radiação. A gente tem aqui algumas imagens da época, aqui são aqueles medidores radioativos, né, de radioatividade. Na época, o Estado recorreu aos protocolos internacionais, foi feita a triagem em mais de 112 mil pessoas. Dessas, identificado algum tipo de radiação em 249 pessoas. Deste grupo, 120 apresentavam radiação só nas vestimentas e 129 tinham sido contaminados com a radiação. Originalmente, 50 mil, total, não. Pronto, ele não chega a falar aqui da quantidade de pessoas mortas ou afetadas, né, pelo negócio, mas depois vocês procurem pelo acidente, mas foi um caso bastante expressivo. E aí, o que a empresa alegou em sua defesa na época? Alegou a culpa exclusiva da vítima, né, já que essas vítimas, elas foram até lá, se expuseram a esse material radioativo, né, e distribuíram. Então, de plano, o STF, foi na ocasião o STF, ele nem rechaçou o mérito em si. Ele nem analisou se as pessoas realmente se expuseram ao risco. Ele falou que em casos de crimes ambientais, principalmente que envolvam materiais radioativos, essa responsabilidade independe do nexo de causalidade. Não existe essa exclusão do nexo de causalidade. E isso já vem sendo reiterado tanto pelo STJ quanto pelo STF em outras ocasiões. Então, não há o que se falar, por exemplo, em caso fortuito ou força maior, né, vamos imaginar que determinado abalo sísmico, né, que tenha acontecido em algumas regiões do Brasil, ou uma tempestade, possam ter sido a causa do acidente e que, por isso, a empresa estaria sem essa responsabilidade. Na verdade, não. A responsabilidade dela é objetiva, orientada, então, por essa teoria do risco integral,
que exclui essas hipóteses de excludente de nexo de causalidade. Por último, sobre a ação popular, cabe a gente pontuar que ela é gratuita em regra, né? Ela só é onerosa em casos de má-fé. Então, quando se comprovada a má-fé do autor da ação, ele pode ser condenado a pagar as custas processuais. Mas, em regra, ela é uma ação gratuita. Outra questão também, que vale a pena a gente pontuar aqui dentro desse assunto, e isso vai interferir bastante na prática de vocês e também na OAB, quando vocês foram fazer, é que a ação popular, diferente de outros remédios constitucionais, como o caso do habeas data, mandado de segurança e o habeas corpus, ela não tem foro de prerrogativa de função. O que isso significa? Vamos imaginar que você vai impetrar um mandado de segurança contra um ato do governador do estado da Bahia. Obrigatoriamente, ele tem foro de prerrogativa de função, você tem que protocolar esse habeas corpus no Tribunal de Justiça. Então, a primeira instância do seu processo vai ser o Tribunal de Justiça, né, composto pela Câmara de Desembargadores. Já no habeas corpus também é a mesma coisa. Se você for impugnar um ato de um juiz de primeiro grau e tem mantido alguém preso de forma ilegal, você vai procurar o Tribunal de Justiça para impetrar esse habeas corpus. No caso da ação popular, não. Independente se você está buscando a anulação de um ato, de um prefeito, de um governador, do presidente da República, e existem ações populares, inclusive, contra atos do presidente, eles são julgados, recentes, né? Eles são julgados na primeira instância. Então, eles vão ser julgados por um juiz comum. Já que, qual é a intenção disso? É deixar mais próximo esse instrumento de participação política, mais próximo das pessoas, né? Ou seja, mais próximo das comarcas onde elas residem, né? Das varas onde elas residem, né? Das varas situadas onde elas residem. E aí a competência ela vai variar, por exemplo, se for um interesse da União, a gente vai ter que protocolar isso na Justiça Federal, né? Um ato de um presidente da República, um ato de uma empresa pública federal, como é o caso da Petrobras. Se for um ato estadual municipal, a gente protocola esse processo na Justiça Estadual. Então essa competência vai ser regida sim, mas ela não tem foro de prerrogativa de função. Vai ser sempre o juiz de primeiro grau, justamente para aproximar mais das pessoas essa participação. E aí, encerrado a ação popular, esses são os principais itens sobre a ação popular, a gente vai tratar agora sobre a ação civil pública. Ela é mais curtinha, né? E vamos ver aqui primeiro o que a Constituição fala sobre essa ação civil pública. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A Constituição, ela menciona a ação popular no artigo 129. Esse artigo 129, ele fala das funções institucionais do Ministério Público. E aqui ele vai colocar, dentro das funções institucionais do Ministério Público, aqui no inciso 3, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A Constituição Federal ela é bem sucinta ao falar da ação civil pública. Ela só trata nessas funções institucionais do Ministério Público. Porém, a Lei 7347, de 1985, que também foi recepcionada pela Constituição, já que ela é anterior à Constituição, essa lei, ela amplia mais os sujeitos ativos legitimados para propor essa ação. Enquanto a Constituição só fala aí no Ministério Público, a lei ela tem um rol maior de pessoas legitimadas. Então, vamos ver aqui o que a Lei 7347 ela traz para a gente como essas pessoas legitimadas. Vai estar aqui no artigo 5º. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, né, na ação civil pública, o Ministério Público, como já está lá na Constituição, a Defensoria Pública também pode, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, empresa pública, e, pessoal, deixa eu só... Minha cachorra ali tá latindo, só um minuto. Ação... Deixa eu só voltar aqui, um momentinho. A autarquia, a empresa pública, a fundação, a sociedade de economia mista e a associação também tem essa legitimidade para propor essa ação. Então, veja, os principais órgãos aí, eles são órgãos públicos, né? Como é o caso do Ministério Público, a Defensoria, a União e as autarquias, só que ela traz a possibilidade das associações participarem, certo? Porém, essas associações, elas trazem alguns requisitos específicos. O primeiro deles é estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil. Então,
Ou seja, essa associação que tem o interesse de entrar com ação civil pública, ela precisa ter 1 ano de constituição, pelo menos, e que inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção do patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica e etc. E isso significa que você precisa ter pelo menos 1 ano essa associação e ela tem que ter a finalidade para a qual ela se dirige. Vamos imaginar o Centro Acadêmico de Direito da UESB. Ela é uma associação voltada à defesa dos interesses dos acadêmicos do curso de Direito, né? Então, ela poderia protocolar uma ação voltada à defesa do patrimônio ambiental? Não, ela não seria legitimada para isso, porque não está no seu estatuto, entre a finalidade dela, a defesa do patrimônio do meio ambiente, né? E do patrimônio ecológico. Então, vejam só, todos esses legitimados para propor a ação civil pública, diferentemente do que acontece com a ação popular, são todas pessoas jurídicas, né? É um Ministério Público, né? Que na verdade é um órgão, a Defensoria Pública, que também é um órgão, autarquias, que são pessoas jurídicas, estados, municípios, e associações, que são pessoas jurídicas de direito privado, né? Foram esses órgãos públicos e pessoas de direito público, a gente tem as associações, que são pessoas jurídicas de direito privado, que também são legitimadas. Então, essa é uma primeira diferença bem importante sobre a ação popular e a ação civil pública. A ação popular, ela só pode ser feita por um cidadão. Então, ela só pode ser feita por uma pessoa física, já que pessoas jurídicas não podem ser cidadãs, né? E a ação civil pública só pode ser por pessoas jurídicas. E, principalmente, no caso das pessoas do âmbito privado, as associações. As associações, como vocês devem se lembrar lá em Direito Civil, elas podem se organizar de diversas formas, né? Organizações não governamentais, elas podem se organizar dentro de outros tipos de sindicatos. Nesses casos, principalmente, a gente vai estar as organizações não governamentais, né? Que vão atuar mais nessa defesa do meio ambiente. Além disso, qual é a finalidade da ação civil pública? A finalidade da ação civil pública, ela é bem semelhante à ação popular. Ela vai ser justamente buscar essa restituição de danos causados ao meio ambiente e àqueles outros direitos protegidos. Vamos ver aqui o que fala o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Aqui, regem-se pelas disposições, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de direito de valor artístico, total. Ele traz um rol até o inciso 8º. O que nos interessa nesse momento é o meio ambiente. Então, a ação civil pública, ela serve justamente para essa proteção ao meio ambiente. Além disso, a ação civil pública, ela vai cuidar ela vai tratar de aplicação de defesas de direitos de interesses difusos, coletivos e individuais, né? E aqui é importante a gente fazer essa diferenciação agora de direitos individuais, homogêneos, direitos difusos e direitos coletivos. A lei, ela vai trazer essa conceituação, né, de direito difuso, direito individual, homogêneo e direito coletivo lá no Código de Defesa do Consumidor. Essa foi a lei que trouxe para a gente uma classificação mais específica sobre isso. Lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu só pesquisar aqui. Então, vejam só. O que é que o Código de Defesa do Consumidor? Ele fala que são interesses ou direitos difusos. São interesses ou transindividuais também chamados, né? Eles são indivisíveis, então não é possível dividir. Então, vamos imaginar o meio ambiente. Ele é um direito difuso, porque a gente não pode dividir qual parcela do meio ambiente pertence a mim, qual parcela do meio ambiente pertence a Igor, qual parcela do meio ambiente pertence a Ana, né? Então, ele tem natureza indivisível. As pessoas, elas são indeterminadas e ligadas por essas circunstâncias de fato. Então, por exemplo, quem são as pessoas que têm direito ao meio ambiente? São todos, de acordo com o artigo 225. Né? Todos têm direito ao meio ambiente. Então, a gente não consegue individualizar cada pessoa que tem esse direito ao meio ambiente. Nós estamos unidos por essa previsão legal que assegura a todos nós o direito ao meio ambiente. Agora, os direitos coletivos, né? Eles são de natureza indivisível também,
né? E o titular é um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas ligadas entre si. Então, vejam só, já o direito coletivo, a natureza dele é indivisível, mas a gente consegue individualizar as pessoas. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de Brumadinho, onde a gente teve lesões ali ao ecossistema local, a gente teve lesões ao comércio local. Né? O comércio foi prejudicado, a economia local foi prejudicada. Esse prejuízo, ele é indivisível, porque ele também, não é possível a gente categorizar quanto cada parcela daquelas pessoas foram prejudicadas por aquilo, né? Em certos aspectos. Mas ele pertence àquele grupo. A gente não pode dizer que foi prejudicado por ele, né? Então a gente consegue, de certa forma, individualizar aquelas pessoas, né? Já os interesses individuais homogêneos são aqueles que têm uma origem comum. Todo mundo vai ter interesses semelhantes, mas tem uma origem comum. O caso, vamos pegar o exemplo que a gente está dando de Brumadinho também. As pessoas que perderam seus lares, né, as pessoas que perderam seus entes queridos, todas elas vão ter interesses individuais ali muito semelhantes e que tem uma ligação pela origem, que foi o quê? O rompimento da barragem. Então, o direito homogêneo ele vai estar ligado justamente nesse sentido. Então, a ação civil pública ela vem proteger todos esses direitos, seja difuso, seja coletivo ou seja individual homogêneo, né? E a gente tem aqueles legitimados, né? E aqui vale mais uma vez relembrar que todas aquelas categorias de danos que a gente colocou, elas são cabíveis aqui também. E a responsabilidade, mais uma vez, ela é objetiva, aplicando-se a teoria do risco ambiental nessas ações de meio ambiente, né? Ou seja, aquelas excludentes do nexo de causalidade não valem aqui como defesa da empresa ou da autoridade que tenha praticado esse ato lesivo, certo? E eu vou pontuar mais algumas questões aqui sobre o inquérito civil, né? A gente está muito acostumado com o inquérito penal. O Ministério Público, quando ele atuar como esse sujeito que vai defender esses direitos, ele pode também instaurar um inquérito civil, que é muito semelhante àquele inquérito penal, mas justamente para tratar essa matéria civil, né? Para apurar as responsabilidades civis de cada uma das pessoas envolvidas ali naquele processo, né? Naquele fato. E só mais uma questão que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que é possível, em todos esses casos, tanto na ação popular quanto na ação civil pública, a gente pedir liminares, né? A gente pedir liminares para que o ato lesivo seja suspenso, ou liminares para que uma empresa pare de operar. E para isso a gente vai utilizar como fundamentação o artigo 300 do Código de Processo Civil, né? Que ele vai exigir, nesses casos, a probabilidade do direito, ou seja, você precisa demonstrar que existe um direito àquilo, né? Existe um direito provável daqueles autores daquela demanda e um perigo, né? Aguardar o processo pode gerar um perigo para essas pessoas, né? Então, é possível uma liminar, que é justamente essa decisão no começo do processo, né? Já que o processo, ele obedece uma ordem, né? Primeiro a gente entra, vai ter as audiências e no final o juiz decide. No caso da liminar, ela vai antecipar um pouquinho esse resultado, já que se a gente espera lá no final do processo, isso pode gerar um prejuízo ou para o meio ambiente, isso pode gerar um prejuízo para os autores da ação, né? Então, por isso, a gente precisa trazer isso um pouquinho para frente, né? Existe essa possibilidade de liminares nos dois casos. Essas duas ações, elas estão à disposição das pessoas, né? A ação popular está bem à disposição dos cidadãos, ela é bem democrática, então ela permite que a maioria das pessoas tenham acesso a ela. A ação civil pública, ela é um pouco mais restrita, né? Já que ela é restrita àquelas pessoas jurídicas, né? E no caso da associação, que tenha sido formado há 1 ano, relembrando, e que tenha entre os seus interesses a defesa do meio ambiente. Então, é uma ação mais restrita, mas ambas estão à disposição das pessoas. Porém, a gente vai observar aqui, tem um gráfico do CNJ de 2017, que eu vou compartilhar com vocês, que a ação popular, embora ela seja mais democrática, e ela é uma manifestação de um direito político, que permite que as pessoas participem mais da vida pública, né? Embora ela esteja tão à disposição, ela é pouquíssimo usada. Vou compartilhar aqui com vocês esse levantamento feito em 2017 pelo CNJ. Vejam só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, vejam só, do total das ações coletivas no Brasil, em 2017, a gente vê aqui, 41.686
foram ações civis públicas, né? E somente 2.194 são ações populares. Olha a diferença dos gráficos, né? Entre essas duas ações. Então, embora a ação popular ela seja um mecanismo à disposição da população de forma geral, ela é pouquíssimo utilizada ainda no país. Então, é uma ação que precisa passar por um processo de divulgação maior, a gente precisa divulgar mais esse instrumento jurídico para as pessoas, para elas entenderem que, além de participar das decisões políticas do país por meio do voto, né, seja nas eleições, em plebiscitos, referendos, né, seja acompanhando de outras formas que o Estado tem à disposição, como orçamento participativo, ela também tem meios jurídicos, meios processuais de coibir esses atos lesivos ao meio ambiente, né, principalmente, e também ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural. Então, é preciso a gente divulgar mais essas ações, né, para que a população realmente tenha interesse, né, e conheça. Na verdade, não é nem falta de interesse, às vezes é um desconhecimento da população, de forma geral, justamente para coibir esses atos lesivos. Agora, pessoal, eu vou abrir para dúvidas para vocês. Quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, quiserem falar alguma coisa, e depois a gente vai fazer uma atividade, tá certo? Então, estou à disposição para tirar algumas dúvidas aí que vocês tiverem, ou alguma coisa que não ficou tão clara. Vamos lá, gente. Perguntas, questionamentos para Marcelino. Aproveite aí a presença dele. Questionamento sobre ação popular e ação civil pública. Vamos lá. Acho que será que alguém tem... Manifestem no chat, está tudo esclarecido, nenhuma dúvida, está tudo tranquilo, porque aí Marcelino prossegue com a atividade. Eu não tive nenhuma dúvida não, professor. Na verdade, foram bastante informações, mas consegui fazer uns apontamentos aqui, mas sem dúvidas, assim, muito pertinentes. Beleza. Pronto. Ver se mais alguém tem. Acho que não, né? Não, pode seguir, Marcelino. Então, vamos seguir. Então, pessoal, só uma questão que eu gostaria de pontuar para vocês. Teve até um caso, uma repercussão, vou trazer algumas coisas interessantes antes de a gente entrar na atividade. Eu estava até discutindo com o professor na banca de monografia, na semana passada, de alguns casos, por exemplo, que o promotor de justiça da Bahia, inclusive ele é professor do doutorado da UFBA, ele impetrou um habeas corpus em favor de alguns macacos que estavam sendo mantidos no zoológico, né? E aí, na ocasião, foi recusado porque entendeu-se que aqueles macacos não eram sujeitos de direito, né? Eles não tinham essa personalidade jurídica, portanto, eles não poderiam ser tutelados pelo habeas corpus, já que eles seriam coisas, né? Seriam, como vocês devem ter estudado no direito civil, eles são bens semoventes, né? Se movem por força própria. Então, assim, diante dessa resistência ainda da jurisprudência no nosso país, de reconhecer o direito dos animais, nada impede que uma ação popular seja manejada para isso. Então, vamos imaginar que você tenha aqui um determinado abrigo de cachorros, como a gente viu acontecer em Caetité, que esteja acontecendo maus tratos de animais, você pode entrar como um cidadão, né, requerendo uma medida judicial para proteger os interesses daqueles cachorros, né? A mesma coisa pode acontecer com um zoológico de maus tratos, né? Ou com animais de rua, a falta de políticas públicas para esses animais. A gente tem à disposição essa ação popular também para manejar em defesa desses animais, certo? Então, é uma possibilidade que todos nós temos, né? À disposição aí também para ajuizar isso. Então, ela permite uma atividade muito, muito interessante aí no judiciário, né? Então, era esse apontamento que eu gostaria de colocar. Então, agora a gente vai para uma atividade. Então, preciso que todo mundo fique bastante atento a partir de agora, porque eu vou dar algumas instruções para vocês da atividade que a gente vai desempenhar. E vou colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só preparar aqui. Enquanto isso, avisem os colegas no grupo do WhatsApp aí da turma, que eu vou passar, quem tiver online aí, que eu vou passar uma atividade agora. Viu? Fala pro pessoal voltar aí, quem estiver bebendo água. Quem estiver bebendo água. Teve um povo que saiu da aula aí com medo das perguntas, Marcelino. Aí, pronto. Volte aí, que agora é a parte lúdica da aula. Avise o povo lá que tem a parte de questionamento, mas tem a parte lúdica também.
Fala, pode voltar. Não tem mais perguntas, não. Quer dizer, não tem mais perguntas diretas, né? Agora é um joguinho. Exatamente. Deixa eu abrir aqui para vocês o nosso jogo. Só um minutinho, viu, pessoal? Que é a preparação aqui do joguinho. Então, primeira coisa, vocês vão entrar no deixa eu tirar aqui o... Deixa eu só voltar aqui para a tela. Sim, pessoal, vocês vão entrar, digitar na barra de ferramentas de vocês. Se vocês estiverem aí com um notebook, vocês abrem uma aba para entrar nesse... Aliás, o ideal é que vocês estejam com o celular e com o notebook. O mais legal seria isso. Né? Mas vamos tentar aí. Tem gente que está só com o celular? Quem tiver só com o celular... Eu tô com os dois. Tá com os dois? Quem tiver com os dois fica mais fácil, tá bom? Eu vou mandar aqui, ó. Vocês vão digitar na barra de ferramentas de vocês esse endereço que eu postei aí no chat, que é kahoot.it. Vai digitar nessa barra de ferramentas, de preferência no notebook. Dá um tempinho para todo mundo se preparar. E aí, quando vocês digitarem nesse kahoot.it, vai aparecer lá, colocar um PIN. Aí eu vou mandar o PIN também aí do joguinho no chat. Vamos ver se tá certo. Nunca fiz isso online, viu, gente? Se der errado, vocês me perdoem. Aí, quando vocês abrirem esse site, kahoot.it, ele vai pedir para inserir um PIN. Vocês vão colocar esse PIN e depois vão colocar um apelido para vocês. Ou o próprio nome, né, Marcelino? O próprio nome, pode colocar o próprio nome. Tá aqui aguardando os jogadores ainda. Carol já entrou. Já apareceu aqui para mim. Batata Paia. Batata Paia realmente merece para a final, viu? Temos dois. Luana entrou também. Vamos aguardar mais um pouquinho. O ideal é estar com o notebook e o celular, viu, gente? Porque as perguntas vão aparecer aqui para vocês no nosso notebook. Tem 3. Mais alguém, gente? Vai entrar? Tem 12 aqui na sala, né? Então... Tem 12. Vamos lá aguardar. Joab, tá conseguindo entrar aí? Igor? Tô quase aqui, peraí. Tem como projetar a tela aqui, Marcelino? Depois, ó, pessoal. Apresentar agora? Digita na barra de ferramentas kahoot.it e coloca esse game pin. Heloísa aqui perguntou. Heloísa, você vai digitar na sua... É um jogo. A gente vai ter algumas perguntas sobre a aula. Vai digitar lá kahoot.it na sua barra na sua barra de endereços aí do navegador e aí vai abrir o site, vai pedir para você inserir um game pin. Aí você vai colocar esse número, 2219.809, vai colocar o seu nome. A gente já tem 4. Joab, Luana, Batata Paia e Carol, Moranguinho. Vou aguardar aqui. Seu nome mesmo ou pode apelido? Pode botar apelido, não tem problema não. Deixa a Batata Paia lá. Pode deixar, não tem problema não. Vamos aqui, eu vou aguardar um minutinho e a gente começa o jogo. Aí o que vocês vão fazer no jogo? Já vou dar as instruções. Aqui na tela que eu estou compartilhando com vocês, vai aparecer a pergunta. E no celular de vocês, vai aparecer as opções de resposta. Então na tela vai aparecer assim, vermelho, azul, verde, preto, algumas cores. E você, no seu celular, vai clicar qual é a alternativa correta, né, pela cor ou pelo símbolozinho, às vezes é um quadrado, às vezes é um... Mas a cor já identifica. Você vai marcar qual é a resposta certa. E aí ele vai dando um ranking pra gente ver quem prestou mais atenção na aula. Ah, então a gente tem que entrar pelo celular também. O interessante é entrar pelo celular,
porque aí você consegue olhar pelo celular e olhar para a tela do computador para ir marcando. Então, entra no Kahoot pelo celular e acompanha pelo notebook a pergunta. Vitor fez isso? A gente já tem lá. Eu vou ler a pergunta também, para facilitar para vocês, mas o ideal é estar com o celular na mão e olhando na tela do notebook. Eu vou compartilhar já a tela aqui com vocês, para a gente ver como é que está aqui. Então, pessoal, a gente tem já 6 participantes aí, acho que não vai entrar mais ninguém. Eu vou iniciar o nosso jogo. Ó, Igor entrou. Eu vou iniciar o nosso jogo. Então, vocês acompanhem as perguntas e vão marcar de acordo com as respostas, tá certo? Ó, entrou mais alguns aí. Vai entrar mais alguém? Eu tive que entrar de novo, porque tinha travado o site. Pronto. Podemos entrar? Podemos dar início, então? Pode. Tem alguém que vai entrar? Sim. Pronto. Vai iniciar aqui, viu? Então, aqui, ó. Nosso questionário sobre ação popular e ação civil pública. Estão vendo aí na tela? Sim. Primeira pergunta. A quem a Constituição impõe o dever de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações? Aí vai aparecer aí, ó. Letra vermelha ao poder público, azul à coletividade, amarelo a ambos, poder público e coletividade, verde nenhum deles. Marquem aí. Pronto, ó. 5 pessoas acertaram, marcaram a ambos, poder público e coletividade. Uma pessoa botou o poder público, tá errado, gente. Tem que lembrar que é os dois. E uma pessoa colocou a coletividade, mas tem que lembrar que ela incube esse dever de preservar aos dois. Próxima pergunta. Quem tá na frente aí? Heloísa, 765. Gente, quem marcar mais rápido ganha mais ponto, viu? Vai lá, próxima. Quem tem legitimidade para propor ação popular? Vermelho, qualquer pessoa física ou jurídica. Azul, o Ministério Público. Amarelo, apenas os cidadãos. Verde, os entes da administração direta ou indireta. 7 segundos para terminar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí. Gente, 3 pessoas erraram. 5 pessoas erraram. Aqui, ó. Quem tem legitimidade para a população popular? Lembrar, somente os cidadãos, né? Apenas os cidadãos têm essa legitimidade para propor a ação popular. O Ministério Público, ele propõe a ação civil pública, os entes da administração direta e indireta propõem a ação civil pública também. Pessoa física, no caso, só os cidadãos que podem propor essa ação popular. E pessoas jurídicas fica reservado a ação civil pública. Então, atento a isso. Ação popular, só cidadão. Vamos ver aí a pontuação? Batata Paia subiu, o professor subiu também. Vamos lá. Próxima. Quem não tem legitimidade para propor ação civil pública? Quem não tem Ministério Público, pessoas físicas, Defensoria Pública, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O vermelho é Ministério Público, azul, pessoas físicas, amarelo, Defensoria Pública e verde, os entes da administração direta. 3 segundos. Quem não tem? Ué, não tá aparecendo aqui para mim, não. Travou, Cláudio. Pessoal, 4 pessoas erraram também aí, ó. Quem não tem legitimidade para a proposta civil pública são as pessoas físicas. A ação civil pública ela é reservada aos entes da administração direta e indireta, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, às associações, mas as pessoas físicas não podem, tá certo? Vamos ver a pontuação. Olha, já subiu aí. Próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? Essa é verdadeiro ou falso? Ação popular é um remédio constitucional? Azul, falso. Vermelho, verdadeiro. Ó, verdadeiro. Essa todo mundo acertou, teve uma pessoa que errou, hein? Gente, ação popular é remédio constitucional, que visa proteger direitos difusos. Vamos ver a pontuação? JA subindo aí no ranking. Próxima pergunta. A ação civil pública é manifestação dos direitos políticos? Verdadeiro ou falso? Olha, 3 segundos pra gente ver.
Falso, pessoal, a maioria errou, né? A ação civil pública não é manifestação de direitos políticos. Quem é manifestação de direitos políticos? A ação popular. É a ação popular que a gente precisa do título eleitoral, do alistamento eleitoral para entrar com a ação. Então, ela é manifestação de direito político e ela também é um remédio constitucional. A ação civil pública é uma ação civil destinada a essa proteção de direitos individuais, homogêneos, coletivos e difusos. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Ó, Igor aí, pegando fogo. Próxima. Verdadeiro ou falso, novamente? A ação popular é gratuita? Verdadeiro ou falso? Sete segundos. 6, 5, 4. Pronto, verdadeira. Essa todo mundo acertou. A ação popular é gratuita. Ela só é onerosa se for comprovada na má-fé. Moranguinho subindo aí no ranking. Próxima pergunta. Essa é a sétima. O objeto da ação civil pública é a proteção dos direitos individuais e coletivos, individuais, coletivos e difusos, coletivos e difusos, individuais homogêneos, coletivos e difusos. Essa é difícil, hein? Tem duas alternativas que se parecem aí. Três segundos. Pronto. Ó. Algumas pessoas colocam individuais, coletivos e difusos e outras individuais homogêneos, né? Dá para se confundir mesmo, pessoal. A ação civil pública, ela tutela os interesses individuais homogêneos. A gente pode ver até pelos legitimados. Ministério Público, Defensoria Pública. Os direitos individuais, propriamente ditos, eles devem ser protegidos por outras ações específicas pelas pessoas, né? As ações de indenizações próprias. A ação civil pública é só para os individuais homogêneos, os coletivos e os difusos. Vamos ver aí o ranking. Manteve aí. Vamos ver agora. Oitava pergunta. Para a população civil pública, a associação deve estar regularmente constituída em funcionamento há pelo menos quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos? Olha lá, 1 ano. 2 pessoas acertaram, 4 marcaram 2 anos, não é? E 2 pessoas marcaram 5 anos. Não é, pessoal, é somente há 1 ano em funcionamento e ter entre os seus interesses, né, a defesa do que pretende ajuizar na ação. Outro de verdadeiro ou falso. Existe foro de prerrogativa de função na ação popular? Verdadeiro ou falso? É aquele foro privilegiado, né, que o pessoal popularmente chama. A ação popular, será que a gente tem? Falso, a maioria das pessoas acertaram, não existe. Justamente para deixar essa ação mais próxima das pessoas. Ó, a Moranguinho subiu de novo no ranking. 10ª questão de 12. Quem pode instaurar um inquérito civil na ação civil pública? Lembra que só uma pessoa podia. Quem era? A Defensoria Pública, o ente da administração direta, um Ministério Público ou qualquer legitimado ativo? Cinco segundos. O Ministério Público, exatamente. Assim como a maioria acertou, assim como na ação criminal, o Ministério Público ele pode instaurar esse inquérito para fazer a investigação. Vamos lá. Já está subindo aí. Próxima. 11 de 12. A ação civil pública pode resultar na condenação em danos morais e patrimoniais. Verdadeiro ou falso? Dez segundos. Verdadeiro, todo mundo acertou essa, hein? Então, a ação civil pública pode resultar na condenação de ambos os danos, certo? Vamos lá, próxima. Essa é a última. Na ação civil pública, o réu pode ser condenado a indenização, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, ou todas as alternativas anteriores.
Exatamente, todo mundo acertou essa também. Na ação civil pública, ele pode ser condenado a indenizar, a praticar determinado ato ou deixar de praticar também determinado ato, se esse ato for lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio público. Agora vamos ver o resultado final. Aí, ação popular. Primeiro lugar. Terceiro lugar, Igor. Parabéns, Igor. Segundo lugar, Batata Paia. Primeiro lugar. Professor. Vai entrar com recurso. Tem que dar com recurso, né? E teve uma que eu não consegui responder, viu? Porque o tempo acabou. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Peraí que travou um pouquinho. Tava no joguinho. Eu tava só pelo celular, tava indo pelas cores. Ainda bem que travou agora no final. Peraí. Eu também só tô pelo celular. Aí eu tava indo pelas cores, eu tava errando, assim. Pronto. Algumas coisas. E aí, pessoal, gostaram do joguinho? Massa. É legal, né? Legal. Ô, gente. Então, vejam só. Quem foi aprovado aí, depois me manda um e-mail que eu vou mandar no anexo um chocolate. Manda um chocolate em anexo. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, professor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito sempre de participar dessa aula de ação popular, ação civil pública. É um assunto que eu sempre gostei muito de direito ambiental e gosto de tratar também desses instrumentos processuais. Então, foi 10 a participação de vocês. Eu preferi estar junto, né, na sala de aula. Acho que a gente é mais enriquecedor, mas diante da pandemia, né, a gente tem uma série de limitações. Mas espero que eu tenha ficado à altura de vocês e da disciplina do professor Cláudio. Muito obrigado, gente. Um grande abraço, viu? A gente que agradece, Marcelino. Muito obrigado novamente por essa parceria. E no próximo semestre, provavelmente ainda é virtual, né? Mas depois você vai estar junto com a gente, com fé em Deus aí. Agradecer novamente sua presença, sua parceria, pelo joguinho que a gente sempre faz aí, né? Eu não sabia das respostas não, viu, gente? Não foi marmelada, não. Mas agradecer e reforçar novamente a alegria. Hoje, nossa última aula, a gente vai continuar conversando pelo WhatsApp aí durante essa semana. Vou fazer o lançamento das notas da segunda unidade, da terceira unidade, e aí qualquer dúvida a gente conversa por WhatsApp. Tá bom, gente? Obrigado pela presença, pela paciência, um grande abraço, e a gente vai conversando ainda, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Eu deixei meus contatos, alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer depois, estamos aí. Obrigado, Wilson. Valeu, Marcelino. Tchau, tchau. Tchau.